Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Relatos de Rua Podcast. Estamos aqui com uma convidada hoje super especial, mas já aproveita, já se inscreve no seu canal se você é novo e deixa seu like. A gente está aqui com a Maristela Mello, figura importantíssima do Instituto Axis e da CUFA, e que vai conversar com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, antes de chegar ao Instituto, à CUFA e o seu trabalho que ela faz atualmente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Mari por topar estar no podcast, que teve um grande convencimento, tá? Choramos muito pra ela estar aqui para contar a história pra gente. E eu queria agradecer, como todos os convidados vêm aqui, queria que você se apresentasse pro pessoal. Bom, meu nome é Maristela Mello, conhecida aí, muitos, né, já me chamaram e alguns lugares ainda me chamam de Pedrita, pela história de vida e pela realidade que eu vim. E hoje, me apresento mais como Mari, que é o mais, vamos dizer assim, mais concreto de Maristela, Mari. Eu acho que Mari é uma frase forte, um nome forte, e que é fácil das pessoas gravarem. Então, por isso, eu sempre falo para elas, pode me chamar de Mari. Mara, eu queria que você começasse falando um pouco da sua vida, da sua trajetória, para daí a gente entrar na CUF Instituto Aço. A gente gosta, né? Principalmente quando vem aí figurinhas que são de dentro do Instituto, que mostram um pouco do lado da sua vida pessoal, né? Para chegar a pessoa antes e depois o cargo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida. Então, a minha trajetória, na verdade, ela vem de muito sofrimento, muitos desafios, e mesmo assim eu não parei. Mostrei não para as pessoas e nem para a sociedade, eu mostrei para mim mesma que desde quando você ganha uma oportunidade, essa oportunidade você tem que agarrar ela com as 2 mãos e mostrar para as pessoas que você é diferente. Não só pelo que você já vivenciou, que aconteceu em sua vida, mas também mostrar que todo mundo tem o direito de ter uma mudança de vida. Então eu tive um passado que esse passado eu não tenho vergonha dele. E também não tenho orgulho, mas através do meu passado, eu acreditei que eu poderia levar essa vivência, essa dificuldade que eu tive, como uma vida uma vida diferente, uma vida que, eu poderia passar toda essa situação que para as pessoas e elas também poderem, ver em mim que elas também podem mudar. Então, quando eu cheguei para essa pessoa que me abraçou, ouviu a minha história e eu contei a minha história naturalmente, não, pedindo um emprego, não pedindo ajuda e não pedindo acolhimento. Contei naturalmente. Já fiz isso, já fui isso e cansei. Mas eu não cansei, porque eu estava à procura de algo. Eu cansei porque eu vi que determinado momento da minha vida, certo momento da minha vida, não era mais aquilo que eu queria para mim. E queria que a realidade da minha família fosse diferente da minha. Como hoje eu sou mãe de 3 filhos, sou vó de 4 netos, eu queria que a história deles fosse diferente, mas não escondendo a minha, que a minha eu sempre vou contar e sempre vou relatar sem medo de ser apontada em nenhum tipo, nenhum sentido da vida. Porque não foi uma coisa que foi legal, mas também eu trouxe muito aprendizado. Então, através desse aprendizado meu, da minha vivência, do meu passado, eu estruturei ele em esperança, pertencimento, que você se pertencer naquilo que você acredita ser, é o que vale. E na resiliência. Eu tatuei na minha pele resiliência, porque a palavra resiliência para mim, ela tem que ser ouvida todos os dias, e todos os momentos da vida. Então tudo que eu passei, hoje eu transformo em experiência, em oportunidades, e transformo também em uma maneira objetiva de que todo mundo pode ser diferente. Basta ter uma oportunidade.
É isso, como você falou, né, que é mãe, já é vó, quem quer amar, né, fora da curva, o que gosta, o que não gosta. E de onde você é, amiga? Você é daqui? Você é paranaense mesmo? Eu venho de uma família gaúcha, né, tradicional gaúcha, mas sou nascida e criada aqui em Curitiba e vim da favela, vim da periferia. Muito bom. E tudo que você falou, eu acho que você traduz muito no seu trabalho, né? Acredito eu mais, né? A grande responsável vai explicar melhor para quem conhece a CUFAB, ela correndo de um lado para o outro, vai explicar melhor o que de fato ela faz. A gente chama que ela é a ponte entre favela e asfalto. Eu queria que você explicasse melhor essa frase, né? De como é a sua atuação nessa parte, né? De conversar com as lideranças das favelas, de fazer articulação para estar nos eventos, os projetos sociais daqui, do Instituto Atos, né? E da CUFA chegarem até eles. Então, se você pudesse explicar um pouquinho. Então, quando eu tive essa oportunidade de estar fazendo esse movimento, eu entrei um pouco com medo. Falei: "Será que eu dou conta?". Mas era a minha realidade, eu já vivo na favela, eu já nasci, fui criada na periferia, já vim de grandes lutas, de grandes, fracassos também, porque a favela é um pouco esquecida. Hoje talvez não, hoje a favela ela é mais, bem reconhecida, mas, quando eu era pequenininha, por exemplo, eu via muita dificuldade e muita falta de oportunidade. Então hoje não, hoje nós temos os projetos sociais como esse que eu estou atuando, né, o Instituto Atos, junto com a CUFA Paraná, que me deram essa rica oportunidade de participar. Então, o melhor cargo que eles poderiam, acho que era a minha característica mesmo, era fazer essa conexão das lideranças, né, das favelas para o asfalto. Então a gente sempre usa aquele termo, da favela para o asfalto. Por que asfalto? Porque eu trago toda a realidade deles para o escritório. E aqui, é discutido, são ouvidos com muito cuidado, com muito carinho. Trago a realidade deles, porque não é todas as comunidades que têm a mesma realidade, mas no final do dia, todas elas precisam de oportunidade. E quando eu chego nesses territórios, eu não chego para dar voz, eu chego para ouvir. Porque a favela ela não precisa de voz, ela já tem. Ela só precisa que a voz delas chegue em lugares que elas sejam tratadas com muito respeito e carinho, porque lá tem muitas pessoas que têm cultura, que têm que são sábias, inteligentes, têm empreendedores, então eu trago a realidade deles para o escritório, e aqui a gente decide da forma melhor do que a necessidade deles lá na ponta. Como é esse primeiro contato? Como que você conhece suas lideranças e vai? Porque é um trabalho contínuo, né? Tem, se você ficar sabendo, aí você tem o primeiro contato, aí depois traz para o escritório, aí vê, ajusta melhor, porque, né? Trabalhando aqui dentro, a gente sabe que cada favela tem suas particularidades. E você, como coach, tem que lembrar de cada uma delas e saber como que pode atuar da melhor forma lá. Então, em todos os lugares que eu percorro, eu sempre entro com muito, muito mesmo cuidado. Então, geralmente, eu sempre conheço alguém de algum lugar. Então, minha primeira conversa com essa pessoa, pergunto como que é a atuação dela ali dentro da comunidade dela, e vou articulando, e vou conhecendo e vou oferecendo meu café social, e vamos convidar as mulheres para participar. Dentro desses cafés já vem um, já vem outro, e ali eu começo a minha boa conversa, sempre com muito respeito, sempre respeitando o processo da favela, porque tem favela que você entra, que não é um dia bom, que tem uma operação acontecendo, que tem um velório acontecendo. Então eu tenho esses cuidados para entrar nessas comunidades e entro com respeito e sempre perguntando para eles o que é a necessidade maior dentro daquele momento. E aí eu vou articulando não só com a liderança, mas com os moradores, vou ouvindo conversas, vou ouvindo palavras, vou ouvindo a queixa deles e vou
ajuntando tudo isso, tudo o que eles me falam, absorvo tudo o que eles me falam e trago para nossa realidade, que é o escritório, para nós ver o que que pode ser, desenvolvido, o que que a gente pode fazer por eles, mas sempre eu chego sabendo que a favela ela já tem voz. E eu nunca vou levar algo para que eu sempre apareça mais com eles, não. E quem tem que aparecer, os protagonistas da comunidade são eles, são a liderança e os moradores. E já que você, né, tocou nessa parte, eu queria que você falasse. Muitas vezes seu trabalho envolve diálogo com lideranças e realidades complexas dentro das favelas. Quais são os maiores desafios na hora de você atuar e o que mais te ensina? O meu maior desafio é eu chegar lá, como eu te falei anterior, que é ter uma operação, que muitas vezes você já está atuando e acaba acontecendo. Ou, de repente, ter um velório acontecendo e mesmo assim você ainda está naquele local. Então esse é o meu maior desafio, é ver a dor, é ver eles entristecidos pela aquela realidade que eles vivem, porque dentro da comunidade tem muitas pessoas que moram perto de situações como que eu acho que não seria eu se eu não falasse de biqueiras e tudo bem, tá tudo certo, cada um no seu quadrado. Mas ali naquela realidade é diferente quando nós vamos lá atuar, porque esses tempos a gente foi aí numa determinada favela, e na nossa atuação acabou que a gente viu uma perseguição de policiais com o pessoal das proximidades ali. Então, esse é o meu maior desafio, porque querendo ou não a gente fica desconfortável, mas querendo ou não a gente mostra para eles que nós somos diferentes. E a gente não para a nossa atuação quando acontece assim, quando acontece de nós sermos pegos de surpresa, mas quando eles já me avisam: "Olha, Mari, hoje não dá, a favela tá tendo um movimento diferente, está tendo operação, tal", daí a gente acaba mudando o nosso cronograma, jogamos para outro dia e deixamos dessa forma. Mas quando acontece de pegar nós, a gente já está atuando em situações assim, nesse gênero que eu te falei, aí a gente continua e mostra que a gente é diferente. Mostra que o diferencial é essa sensibilidade de saber que pode acontecer, né? Que estamos ali arriscados a isso. E é nessa mesma pergunta, o que mais te ensina nessa vivência? Você está há quantos anos nisso de ser ponte? Na verdade, já vou fazer 3 anos que eu estou atuando no instituto, mas eu já venho já, dessa realidade, né. Eu já tinha um grupo de 10 amigos, são sensacionais ele, e a gente tinha a carreata da alegria. E a gente não tinha parceiros, parceiros era nós mesmos e a gente gostava daquilo que a gente fazia pela comunidade. Então o que acontecia? Chegava na época do Dia das Crianças, Natal, Dia das Mães, a gente sempre se ajudava entre amigos e sempre tentava levar uma alegria para aquela situação, ou o Dia das Crianças, ou o Natal, ou o Dia das Mães. E a gente atuava da forma de carreata da alegria, tanto que nós temos esse nome. Íamos andando, começávamos por uma comunidade e essa carreata ia perseguindo por outras várias e a gente ia vestidos de personagens. Eu sempre tive minhas personagens, já fui Emília, já fui Malévola, já fui princesa, já fui de tudo. E a gente levava essa, festividade para eles, com som, com música e chamando a galera para brincar com nós, no meio da rua. Então eu já venho dessa atuação, eu já gosto de fazer, já gostava muito de praticar isso. E quando eu cheguei no instituto, eu me aperfeiçoei e vi que tinha outras realidades, outros campos ser, alcançados, né, como outros territórios que a gente acabou alcançando, e também ainda continuo com a minha carreata da alegria, e aí agora com os cafés sociais, e bora com tudo que vim, que é para levar para a comunidade, eu tô dentro.
Você gosta disso, então você achou no trabalho algo que você já fazia, né? Voluntário, né? É o que eu me identifiquei. E continuando, que você já citou algumas vezes, você também está à frente ao Café Social, um espaço que é voltado para as mulheres. Como que surgiu essa iniciativa e que tipo de transformação você já conseguiu enxergar nesses encontros? Assim? O café social, ele é maravilhoso. É o meu xodó, meu xodó. Meu xodó por quê? O café, eu tive alguns desafios no início e pensei comigo: "Será que eu dou conta?". E passou um tempo assim, quem me abraçou, que se chama Vanderlei Mafra, que me deu essa oportunidade e eu tenho muita gratidão por ele, acreditou, falou: "Você vai conseguir". E isso me deu um empoderamento tão legal que eu falei: "Pô, se ele está acreditando, né, que ele que escreveu, ele que é dono desse projeto, está acreditando que eu consigo, então eu vou dar conta, eu vou conseguir". E ele é meu xodó porque eu aprendi, em vez de ensinar, que lá tem mulheres com realidades iguais à minha, iguais ao meu passado. E eu não preciso falar para elas que o meu passado é igual ao presente delas, mas eu falo para elas que o passado delas, que o presente delas pode se tornar o passado e a realidade delas pode se tornar o meu presente. Então, ele é meu xodó porque eu aprendi a lidar com o meu passado, com a realidade das mulheres. Muitas têm a mesma realidade que eu já tive. E elas são tão meigas que chegam muito brutas, chegam caladas, chegam sérias, chegam cheias de marra. E quando eu começo a conversar, que eu falo já assim, no início do meu café, eu falo assim: "Galerinha, eu não vim aqui palestrar, porque eu sou uma péssima palestrante, fico inibida com o microfone, não me dou muito bem com as câmeras, mas eu vim aqui hoje para ouvir vocês". E é isso que elas precisam, ser ouvidas. E se tornou, assim, meu xodó também, porque através das mulheres, eu conheci algumas pessoas que são da família, porque não vai só a mulher em si, vai a mãe, vai a tia, vai a filha, enfim, vai a família toda participar desse café. E eu começo a conhecer a família delas. Então eu começo a criar laços e nunca levo para elas, uma oportunidade imediata, mas levo para elas a esperança. Conta pro pessoal que não conhece ainda o nosso Café Social, como que você faz, como que é montado. Primeiro ele é montado com muito carinho, né, já começa, já se inicia aqui do escritório, ele é muito e ali eu começo: "Cara, tal pessoa me falou do meu café, esteve num e me falou do próximo". Então eu começo a analisar aquela situação que eu ouvi naquele tal café que eu já fiz e levar a oportunidade para outro café. Então a gente já trata com muito carinho. E eu já faço essa primeira conexão. Às vezes até mesmo no café que eu já estou atuando, eu já faço a conexão para o próximo café. E se deixasse, nós teríamos café todos os dias, porque todos os dias tem alguém que me pede sobre o café. Hoje, antes de entrar aqui, já tive 2 pessoas que me perguntando: "Mari, podemos fazer o café?". E eu, com muito cuidado, muito carinho, muito respeito, eu falo: "Estamos organizando a agenda", porque são tantos cafés. E é tratado também com dedicação. Eu me dedico a esse café. E muitas vezes eu nem, vou preparada como elas deveriam que eu fosse. O preparo ele chega naquele momento, porque eu vou lá, vejo a realidade delas, aí eu busco a pauta. É o certo? Não, mas não existe o certo e errado, existe você fazer e acontecer. Então eu faço que meus cafés aconteçam com respeito, com humildade e com muito carinho. E tem, né, às vezes tem uma pessoa a mais falando, né, às vezes é mais você. É que eu lembro que eu já fui em alguns, comunicação é em tudo que dá.
A gente vai em um, tem aquele sempre de primeiro contato, de você entender a favela, conhecer as mulheres, que eu acho muito bonito, que é muito de como se fosse um café na casa de uma amiga, que você se apresenta, você conversa com elas. E a Mari tem esse jeitão mesmo. Ela fala, ah, eu não vou enrolar vocês, mulherada. Eu sou a Mari, tenho isso, eu tô aqui pra escutar vocês. E daí libera os pontos velhos. Eu acho que é nessa parte que você vai conhecendo elas, né? Que eu vejo que você não para. Você se apresenta ali e aí você vai conversando de uma em uma para entender a realidade daquele lugar. E aí no segundo você já vem com um assunto determinado, porque você tem muito esse cuidado, essa sensibilidade para chegar até elas, né? Porque como você falou, é, é uma pessoa diferente. Entrando ali, não vai sair contando a vida, tem que chegar humilde e aí você vai entendendo a realidade e vai levando as coisas, né? Exatamente. O que que acontece? Que nem eu falei, ela chegou cheio de marra, cheio de: "Ai, que eu tô aqui, que será que é?" E É, porque a liderança que convida, né? a Você liderança pede que convida. convitinho, aí elas trabalham durante a semana para convidar todo mundo. Sim, e eu sempre pergunto para elas: "O que vocês, acham que vocês estão fazendo aqui? Para que vocês vieram? O que que é o café social?" Eu faço essa pergunta para elas. E muitas me respondem, algumas: "Ah, é porque é só um café, a gente vem tomar café". Eu falo: "Claro, e inclusive eu tô com fome, também quero tomar café". E eu começo a me apresentando e geralmente tem mais pessoas que se organizam para aquele momento, a liderança organiza essas pessoas, e essas pessoas também vão lá para ter o momento de fala delas, mas eu sempre tenho esse cuidado para que o café seja o momento delas. Quem que tem que ser protagonista ali naquele momento são elas, quem tem que ser ouvida são elas. Então, a nossa apresentação é bem rápida, porque eu deixo assim, o maior espaço de oportunidade para elas. Então, elas chegam, né, e ficam quietas, e daí no decorrer das minhas, brincadeiras, porque a gente começa deixando elas bem à vontade, para elas se sentirem acolhidas, para elas sentirem que ali realmente não é nada que não seja para elas, é para elas. Então eu tenho esse cuidado de nunca se estender, me prolongar muito nas minhas falas, porque o momento é de eu ouvir, de eu aprender. Eu sempre falo para elas assim: hoje eu vim aprender com vocês". Então esse acolhimento ele é tratado com muito carinho. Eu tento fazer, e o tentar não seria uma palavra específica minha, Mari, porque tentar, todo mundo tenta. Então, eu sempre vou procurar fazer o melhor para que elas se sintam bem, que elas se sintam no espaço delas e que realmente aquele café eu fiz direcionado a elas. E como né, já tem um bom tempo à frente no café social, queria que você falasse que teve algum café que te surpreendeu, alguma mulher que contou alguma história que te marcou e você pensa assim, nossa, eu realmente gosto de fazer isso. Como é bom ter esse projeto, né, na minha responsabilidade. Olha, Paola, eu teria para te falar assim todos os cafés. Todos os cafés, eu tenho um aprendizado que eu vou levar para toda a minha vida. Mas teve um que foi o impactante, assim, que até a liderança nos dias de hoje, ela fala assim: "Precisamos fazer um novo café para nós podermos ajudar como ajudamos no primeiro". Então eu tive numa comunidade, assim, estava acontecendo o café e estava acontecendo, uma busca, alguma pessoa estava acho que foi roubada, assaltada, alguma coisa nesse gênero. A gente não entendeu bem naquele café, porque a gente estava no momento do café, mas vimos alguma movimentação, diferente. E uma mulher parou nesse café, ela não era do bairro, ela era de um outro bairro. E até hoje eu tenho contato com ela, porque me preocupei com a situação dela, abracei ela e falei: "Se sinta acolhida por nós". Essa pessoa, essa mulher é mãe de um rapaz, e ela estava em busca do filho dela nessa região onde que eu estava. E ela chegou nesse café muito assustada, chorando, eu fiz o primeiro
contato, perguntei para ela o por que que ela estava daquela forma, o que que tinha acontecido, e ela falou para mim: "Eu não conheço nada aqui, eu sou de tal favela, mas estou em busca do meu filho, eu acredito que o meu filho esteja por aqui", porque é um território, né, que tem algum, vamos dizer assim, algumas coisas ilícitas, como falam as lojinhas, né, então provavelmente o filho dela poderia estar por algum lugar ali. E ela estava em busca dele. E ela parou, como ela viu uma movimentação de mulheres nesse encontro, né, do café, ela parou e pediu ajuda. E eu recepcionei ela, conversei com ela, acalmei ela, mas me criou bastante impacto, por quê? Pela minha história de vida, de vivência e do meu passado. Então eu me imaginei assim, olha, que eu não gostaria de passar por aquilo. E imaginei também, se algum dia a minha mãe passou por aquilo, por aquela dor de estar em busca do filho, por aquela dor de saber onde que ele está, por aquela dor de saber o que que ele está fazendo. Então eu me identifiquei com a história dela e no fim deu tudo certo. Ela encontrou o menino, tomou o café com nós, contou a história dela, a realidade dela, do que ela passava, pediu ajuda à liderança local, deu toda a assistência daquele momento que ela precisava, e ela pegou o filho dela e levou para casa. Então isso para mim foi bem impactante num desses cafés, como tantos os outros que todos eles têm uma história muito legal que eu levo de aprendizado para toda a minha vida. Muito importante, como é algo que você fala e deixa claro também, né, com o nosso colega de trabalho, sua história, né, da sua vida é muito potente e atravessa o processo de mudança de vida. Então, em que momento você decidiu reescrever sua trajetória? O que foi fundamental nessa virada? Foi o momento que eu percebi que eu tinha que me pertencer, ser eu, e que o meu passado ele não poderia mais, me agredir e nem fazer com que eu me diminuísse. Então, tudo que eu passei, eu tenho hoje como um troféu, porque eu passei, vivi, sofri, tive dores e fui vencedora. Hoje estou num posicionamento, talvez não da forma que eu gostaria de estar, mas já não estou no mesmo lugar. Então, hoje, o que eu também levo para as pessoas e não falo com nenhum tipo assim de querer ser, me impor mais que alguém, ter mais experiência com alguém. As experiências elas acontecem todos os dias. É de me posicionar assim que você tem que se pertencer, saber a direção que você quer ir e olhar para frente e falar: "É isso que eu quero", e fazer do teu passado a tua melhor história, a tua melhor trajetória do teu futuro. Mari, hoje sendo referência para tantas mulheres nas favelas, que te veem no café social, que você escuta, que você compartilha e entende a realidade delas, que mensagem você gostaria de deixar para aquelas que ainda se sentem presas a uma realidade difícil e não enxergam saída? Tem saída para tudo. Basta você ter uma oportunidade. Se você tem essa oportunidade, leve para dentro do teu coração, da tua alma, se inspire nela todos os dias. E a palavra que eu sempre deixo para elas, a mensagem que eu deixo para elas em todos os meus cafés é resiliência. Empoderadas elas já são, que elas precisam de oportunidades, assim como eu tive. Eu queria que você falasse, então, né, indo ao nosso episódio, queria que você comentasse o que é mais gratificante no seu trabalho e quais são suas expectativas para o futuro. O que mais Maristela quer fazer? Olha, gratificante o meu trabalho é saber que ainda eu posso andar entre becos e vielas, com uma nova realidade, e mostrar para essas pessoas que eu vou encontrar nesses becos e vielas, que todo mundo consegue, todo mundo pode, que tem que ter a resiliência e ela é tudo. E qual que é a sua expectativa aí?
para Maristela, nossa ponte entre favela e asfalto, nossa responsável pelo café social. Olha, a minha expectativa ela é imensa, porque eu penso que esse café social, ele está instalado em Curitiba, região metropolitana, estado do Paraná, mas que ele tem que ser abrangido para vários outros estados, porque ele é muito importante. Ele é tão importante como você cuidar de um bebê. Então, a minha expectativa hoje é que eu estou cuidando de uma criança recém-nascida e que essa criança vai crescer e que essa criança vai dar frutos. Então, eu espero que essa realidade do café social abrange aí para outros lugares, aí espalhe aí pelo mundo todo. Né, já que você é uma figura importante aqui do Instituto Atos da CUF, pode falar, olhando para a câmera aí, liderança aí que está assistindo, que não te conhece, mas quer, né, saber, quer saber os nossos projetos sociais, quer ter na favela, pode procurar você. Eu falo assim para as lideranças e coordenadores e aqueles que não são e que pretendem ser, que vocês tenham oportunidade, que vocês venham conhecer o Instituto Atos, a CUFA Paraná, o Café Social, que é o meu queridinho, e venham saber quais são os produtos que temos para levar aí para a galera aí da comunidade de vocês. Participem, venham, confiram. Nós estamos aqui para apoiar. E, né, como você tem você sabe tanto da realidade do escritório, dos nossos projetos sociais, como sabe a realidade das favelas. Né? Nesse convite, aproveito e falo, né, da importância que pode ser ter um projeto social dentro da sua comunidade. Levar essa oportunidade, né, para os seus. Bom, uma palavra assim que eu vou falar para as lideranças e até quem quer conhecer, quem quer aprender a ser um líder, que tem curiosidade, que não sabem de que forma lidar, de que forma ter o projeto dentro do seu território, venham conhecer, conheçam, procure, então tem aí no Instagram, tá, a galera tá aí no YouTube, a galera tá aí em tudo que é tipo de rede social. Então conheçam, venham, aprendam. E se vocês querem levar algum produto do Instituto Atos, procurem eu. Tem outras pessoas também que trabalham nessa organização de ponte do asfalto da favela para o asfalto. Procure um de nós, que a gente vai direcionar vocês bem certinho. É isso, Mário. Eu agradeço por participar do podcast. Não mordemos, tá? Saiu vivíssima. Mas eu agradeço por você ter contado um pouco do seu trabalho, do seu contato, né, com as mulheres, com as favelas, e a importância que tem o seu trabalho para todos nós, né? Que a gente é uma equipe e se não tem vocês falando com as favelas, façam a gente entrar lá, estar lá conhecendo pessoas e contando a história deles, não tem como a gente fazer acontecer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, mas antes de eu agradecer, eu quero deixar uma reflexão. Sejam vocês mesmos, apostem em vocês mesmos, sejam resiliência em tudo que vocês vão fazer. Sejam vocês. É isso, Mari. E você que assistiu o nosso podcast, acredito que muitas lideranças, que a Mari vai encaminhar para esse povo, saber mais do trabalho dela, conhecer um pouco mais da história dela. Você que assistiu, se inscreva, como falei no começo do vídeo, e também deixe seu like. Esse foi mais um podcast. Muito bom acompanhar o nosso canal, porque você vai conhecer tanto pessoas de dentro da favela, quanto nosso trabalho aqui dentro do escritório do Instituto Atos e da CUFA Paraná. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.